dia, façamos todos hoje um excelente dia, mais um dia para que a gente possa aproveitar ao máximo todas as oportunidades que aparecem para a gente fortalecer em busca dos nossos sonhos, das nossas realizações, certo? Você passa um excelente dia hoje e bora para mais uma mensagem, mas que tal a gente fazer o nosso combinado? Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, você seja o primeiro a receber essa notificação, certo? A palavra-chave da nossa mensagem de hoje é maturidade. Maturidade é a nossa palavra-chave de hoje. E o tema, processo de amadurecimento. Processo de amadurecimento. Vamos para a nossa frase e o que ela fala. Ela fala assim, ó. O processo coopera para o bem. O que temos passado hoje forjará o nosso crescimento e moldará o nosso futuro. O que temos passado hoje forja o nosso futuro, forja o nosso crescimento, nos deixa forte, corajoso, nos deixa com um poder maior de decisão quando as dificuldades vêm e a gente consegue passar por elas, a gente fica cada vez mais forte para um novo desafio. E o texto de hoje está lá no livro de 1 Coríntios 13:11, diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Note que essa percepção que ele fala que o processo de amadurecimento, eu sempre gosto de dizer que o processo de amadurecimento, ele não vem apenas com a idade, mas ele vem com a sua expansão, com a sua expansão da sua consciência. Pois ele não só cresce em estatura, mas ele também cresce no modo de pensar, no modo de raciocinar, no modo de falar. Isso tudo é importante você entender que faz parte do processo de maturidade e crescimento. Um processo de valorizar tudo aquilo que você é. E toda vez que eu vejo essa história, que eu penso em maturidade, em processo, em amadurecimento, me vem na minha mente aquela história da uva. A uva, quando ela é colhida, ela, no tempo certo, ela alimenta, ela tem um bom sabor. Mas, se ela passar pelo processo da prensa, do envelhecimento, do amadurecimento, ela vira vinho. E ela se torna um produto ainda mais valioso. Então, entender os processos da vida, entender que você amadurecer te deixa mais valioso, te deixa mais valiosa, é importante para que você tenha em mente que tudo na vida são processos para que a gente possa amadurecer e crescer em todas as áreas da nossa vida. Lá no texto ele diz assim, ó, nessa carta dirigida aos Coríntios, Paulo revela a essência do amor, destacando como mais do que um mero sentimento, mas um mandamento. Ele nos guia para a
compreensão de viver esse amor requer foco, uma direção clara em meio às demandas da vida. Muitas vezes não é fácil você demonstrar o amor por outra pessoa, principalmente em crises, principalmente em processos difíceis da vida. Mas quando você entende que os processos que acontecem na sua vida são processos estabelecidos para que você possa prosperar, para que você possa amadurecer, crescer, ficar mais valioso, você entende então que esse processo é importante, que devemos enxergar o mundo diferente, com olhos diferentes. Não nos enxergamos como vitimista ou refém de situações difíceis, mas enxergamos essas situações como processos que fazem parte da nossa evolução. Ele continua: conforme o tempo passa e olhamos para trás, percebemos que percebemos quanto amadurecemos, decisões que hoje tomaríamos de maneiras diferentes, posicionamentos que já mudaram completamente. Enfim, esse é um processo natural e positivo da vida, sinal de que não estamos estagnados, mas em constante evolução em nosso relacionamento com Deus. Não é diferente conforme nós nos dedicamos. Aprendemos a ouvir e discernir cada vez mais a voz do Pai, tornando-nos mais assertivos e maduros. Eu sempre gosto de falar que não é sobre um tipo de religião, mas é sobre vida, como decidimos viver as nossas vidas. Se olhando para sempre para processos de dores, de sofrimento, processos difíceis, ou entendendo que esses processos são criados para que a gente possa amadurecer, crescer, evoluir, ter uma expansão de consciência cada vez maior. Esses processos são importantes para a nossa vida. E se você entende isso, você entende que você faz parte de algo maior. Eu lembro da história de Moisés, que ele vivia no palácio. Ele vivia no palácio, mas ele precisou ir para o deserto para que ali ele entrasse em contato com Deus, ele entrasse em contato, tivesse uma intimidade, pudesse ouvir claramente a voz de Deus para que ele pudesse salvar o seu povo. Quantas vezes você viu na Bíblia Jesus se retirando para o deserto? Porque muitas vezes o que você precisa é o silêncio, para que você possa meditar, para que você possa concentrar-se, para que você possa tirar a atenção das distrações que muitas vezes impede você de viver tudo aquilo que você precisa viver. O deserto não é um lugar de morte, mas um lugar de vida, um lugar de transformação, um lugar de renovo, um lugar de você se encontrar, um lugar de você olhar para dentro de você e enxergar tudo aquilo que você precisa transformar na sua vida. Entende? Se você começar a olhar o deserto como um lugar para que você possa meditar o silêncio, para que você possa tirar o foco das distrações e concentrar naquilo que Deus quer para você, naquilo que Ele te direciona todos os dias para vivenciar. Esse é o poder do deserto. O deserto tem um poder especial. O deserto muitas vezes são as batalhas que você enfrenta, são as solitudes que você tem durante processos da vida que são feitos para que você possa olhar para o lugar certo
que é para dentro de você, para encontrar tudo aquilo que está faltando fora. Você precisa construir primeiro aí dentro, aqui dentro de você, para que você viva sempre o novo. Aí ele continua dizendo assim, ó, a analogia com crianças utilizadas por Paulo destaca que crescer em idade e estatura não é como amadurecer. Os anos podem passar e permanecermos imaturos se não estivermos atentos e não nos submetermos ao processo de amadurecimento. Eu sempre falo que amadurecimento ele não vem com idade. Amadurecimento ele vem com superações de obstáculos, de problemas, de desafios, de situações difíceis. Toda vez que você passa por um obstáculo, por uma situação difícil, e você consegue viver, vencer essa etapa, você amadurece mais um pouco. Amadurecer é isso, é você expandir a sua mente, a sua consciência e enxergar que existe algo maior do que aquilo que você está vivenciando naquele momento. Entenda que você não é a situação que você vive. Você é muito mais, você vai além disso. Mas você precisa entender que o processo de amadurecimento na sua vida é importante. O processo de enfrentar os desafios, de enfrentar os seus traumas, os seus medos, são processos importantes para que você dê próximos passos rumo à vida que você quer vivenciar. Se você entender isso, começar a praticar isso, você vai muito mais longe. Coisas que praticamos no passado, muitas vezes já não cabem mais, já não cabem hoje em nossa vida, pois cada desafio enfrentado e batalhas vencidas nos torna mais maduros e preparados para lidar com situações da vida. Cada processo que você passa, cada desafio que você supera, te deixa muito mais forte. Eu sempre gosto de fazer a analogia com o videogame, porque na minha infância, hoje eu não jogo tanto como antes, mas a gente era vibrado em jogar e a gente era vibrado em pegar o mestre mais difícil, situações mais difíceis dos jogos. Quando a gente aprendia as táticas daquele jogo, a gente queria pegar os oponentes mais difíceis para treinar as nossas habilidades. Na vida também é assim. Todos os dias é dia de treinarmos as nossas habilidades para que a gente fique ainda melhor com elas, para que a gente possa ir para novos desafios. E esses novos desafios vão nos levar a outros novos desafios. E nunca para, porque o processo de evolução ele não para. O processo de evolução, de expansão da sua consciência, ele não para. Ele continua, ele persiste. E se você entende que isso é necessário, você passa a ter um novo olhar sobre cada situação da sua vida. Aí continua assim, ó. Por isso, não podemos aceitar a estagnação. Nosso relacionamento com Deus e dedicação a Ele deve ser gradativamente mais profundo, de modo que estejamos cada vez mais preparados para lidar com as tentações e, consequentemente, mais
mais afastados do pecado. Por isso, decida alimentar o seu espírito diariamente para que você cresça e se torne maduro e pronto para se tornar firme e constante na presença de Deus Pai. Entender que esse processo é importante para que você possa evoluir. Entender que cada construção que você faz é um pequeno tijolo que você vai construindo, que você vai colocando ao longo da obra. A construção do seu mundo espiritual, dos seus sonhos, das suas metas, ele não é colocado de uma vez. Mesmo grandes empreendimentos, como a gente vê quando a gente anda por aí, grandes prédios sendo construídos, existe o processo. E por mais que você vê aquela obra que hoje está pequena, amanhã ela está enorme, está grande. Mas o processo foi colocado tijolo a tijolo, placa a placa. Isso reforça que o processo é importante. Entenda que quem pula os processos, quem quer pular os processos da vida, aborta as promessas que Deus tem para você. E não é sobre religião, é sobre vida. Sobre a sua vida e como você deseja viver essa vida. Se pautados em dores, sofrimentos, ou olhando, focando no alto, na direção correta para a realização das suas metas e dos seus sonhos. Para que isso possa acontecer, você precisa da maturidade na sua vida. Você precisa passar pelos processos de amadurecimento. Os processos na vida vão fazer com que você amadureça, com que você cresça, com que você prospere cada vez mais. Mas entenda, esse processo ele é gradativo. E muitas vezes você pode estar se perguntando, mas está demorando muito, não chega logo o meu prêmio. Deus, ele não se apressa, ele te prepara. Ele está te preparando para o tempo certo você conquistar tudo aquilo que você está semeando. Não pare de plantar, não pare de semear. Continue, vá em frente, pois Deus ele tem algo grandioso para mim, para você, mas você não pode desistir. Enxergue os processos da vida, tire lições com tudo que você está vivenciando no dia de hoje. Tire lições que você pode aprender algo que lá na frente pode ser usado, lá na frente é uma estratégia nova para que você não passe por esses desafios que hoje você está passando. Entender isso é entender que os processos são importantes para o nosso crescimento, para a nossa expansão da nossa consciência. E se você entende tudo isso, se você consegue absorver isso e implementar na sua vida todos os dias, você vai crescer muito, muito, muito mais. Tá certo? É isso aí, pessoal. Amadurecimento. Não existe amadurecimento sem processo. Os processos são necessários para que a gente possa amadurecer. E esse amadurecimento te dá mais valor. Esse amadurecimento te
te dá mais valor, assim como a uva, ela não tem o mesmo valor do vinho, porque ela passou por um processo, ela foi prensada, ela foi exprimida. O ouro, para que ele possa ter aquele valor, ele é elevado a alto grau de temperatura no fogo. Então, se você hoje passa por algum processo que é semelhante a uma prensa, é semelhante a um fogo, entenda que Deus está te forjando para ser algo grande, maior. Deus está te preparando. Não é demora, é preparo. E esse preparo vai ser ótimo, excelente para você. Beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Não esquece, curte, comenta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, certo? Ativa o sininho para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui, você seja o primeiro a receber essa notificação, tá certo? Tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus.